Fala galera do canal O Estudante, bem-vindos a mais uma videoaula do nosso curso de Química Orgânica. Chegamos à nossa aula de número 10, continuamos falando sobre compostos orgânicos e hoje a gente fala sobre as cetonas. Então a primeira coisa que eu quero falar para vocês sobre as cetonas é sobre a sua estrutura, né? Tem uma estrutura geral. E qual é essa estrutura? A primeira coisa que a gente observa é a presença da carbonila, né? Que é um carbono ligado com uma ligação dupla a um oxigênio. E além disso, eu observo um carbono secundário, ou seja, um carbono que está ligado a outros dois carbonos. Então, se você observar aqui, ó, esse carbono está ligado a um carbono à sua esquerda e a outro carbono à sua direita. Portanto, trata-se de um carbono secundário. Então, sempre que a gente tiver uma carbonila e o carbono da carbonila estiver ligado a outros dois carbonos, a gente vai estar falando de cetonas. Bom, uma segunda coisa importante da gente falar é sobre a nomenclatura. A nomenclatura segue as regras usuais. O prefixo vai nos dar o número de carbonos, o infixo vai nos dar o tipo de ligações entre carbonos e o sufixo será ona. No caso dos hidrocarbonetos foi O, no caso do álcool foi ol, no caso do aldeído foi al, e agora a gente vai usar o sufixo ona. Para a gente ver como é que funciona, vamos trabalhar com alguns exemplos aqui. Então vamos nomear essa primeira estrutura aqui, que é uma estrutura de cetona, né? A estrutura mais simples de cetona que a gente tem. Veja que eu tenho uma carbonila e esse carbono da carbonila está ligado a outros dois carbonos, portanto, é uma carbonila e trata-se de um carbono secundário. Eu tenho 1, 2, 3 carbonos, então é prop. Só tenho ligações simples entre os carbonos, então o infixo é an, e como trata-se de uma cetona, a gente coloca aqui o ona, que é o sufixo da cetona, tá bom? Então o nome do composto é propanona. Esse cara aqui embaixo, a gente então vai nomear do mesmo modo, né? A gente vai contar o número de carbonos, que no caso é 4, então a gente coloca but. Como eu tenho só ligações simples entre os carbonos, a gente vai colocar o infixo aqui an. E como trata-se de uma cetona, a gente vai colocar aqui o sufixo ona. Então o nome desse composto é butanona. E vejam o seguinte, eu não preciso numerar, né? Porque não há outra possibilidade. Quando eu tenho 4 carbonos, eu não poderia ter a carbonila aqui, porque esse carbono não é um carbono secundário. E se eu tivesse a carbonila aqui, seria a mesma coisa, né? Porque no lugar aqui da dupla O teria o H2, seria o mesmo composto, só que visto de outro modo, tá certo? Então, como a única forma é essa para a butanona, eu não preciso numerar, a gente só numera quando mais de uma forma é possível. Falando em mais de uma forma possível, vamos ver esse caso aqui, ó. Esse caso aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 carbonos. Primeiro vamos verificar que de fato trata-se de uma cetona, né? Eu tenho o grupo carbonila aqui e o carbono da carbonila está ligado a outros dois carbonos, portanto é um carbono secundário. Então, como a gente viu, eu tenho 5 carbonos, então é pente. Como eu tenho apenas ligações simples entre os carbonos, a gente coloca o an aqui. Só que agora, galera, eu vou precisar numerar o grupo funcional, porque se tivesse aqui, ó, ao invés de estar aqui, aí seria a mesma coisa, né? Porque aqui estaria no segundo carbono e aqui também estaria no segundo carbono. Nas pontas a gente já viu que não pode estar, né? Porque o carbono tem que ser secundário e esse carbono só está ligado a um único carbono. Esse aqui também só está ligado a um único carbono. Mas eu tenho um terceiro caso, ele pode estar nesse cara aqui. E esse carbono aqui é o carbono 3, né? Se eu numerar da esquerda para a direita. E também é o carbono 3 se eu numerar da direita para a esquerda. Então eu tenho outra possibilidade, ele pode estar no 2, mas ele também poderia estar no 3, a carbonila. Então eu tenho que contar aqui que ele está no 2, né? Se eu numerar 1, 2, 3, 4, 5, eu tenho que a carbonila aqui está no carbono 2, então a gente escreve 2, ona. A gente também poderia numerar da esquerda para a direita, só que aí aqui ficaria com 4, né? E lembra que a gente quer sempre a menor numeração? Então a gente escolhe essa numeração aqui para ficar com o 2, que é menor que 4. Bom, vamos ver mais esse exemplo aqui. Esse exemplo aqui está na cara que tem que numerar, tá certo? A gente tem várias possibilidades. Então eu vou começar numerando aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu poderia também numerar da direita para a esquerda, desta forma, tá certo? E aí a gente tem que olhar o quê? Em qual caso a numeração ficou menor. Então vamos começar pelo caso que eu numerei de vermelho. Em vermelho a carbonila aparece aqui no carbono 2 e no carbono 4, então eu tenho 2 e 4. De azul a carbonila aparece aqui no 3, tá certo? Então eu tenho 3. E aparece aqui no 5, então eu tenho 3 e 5.
Se eu somar 2 com 4, eu tenho 6, e 3 com 5, eu tenho 8. 6 é menor do que 8, então eu vou escolher a numeração de vermelho. Muito bem, agora é só dar nome, né? Então eu tenho 6 carbonos, eu escrevo X, que é o prefixo para 6 carbonos. Tenho apenas ligações simples, então eu coloco AN. E agora eu vou contar onde estão meus grupos funcionais. Eu tenho um aqui no 2 e tenho um aqui no 4, então eu escrevo 2,4, tá certo? E coloco o sufixo, que é de cetona, então eu coloco o sufixo ona. Mas veja, galera, que na verdade eu tenho duas vezes ona, né? E quando a gente tem dois, eu não sei se vocês se lembram, a gente tem que colocar o di antes. Então aqui fica diona, tá certo? Então o nome desse composto é hexan 2,4 diona. Então essa foi mais uma aula do nosso curso de Química Orgânica. A gente aprendeu a reconhecer as cetonas e também a nomeá-las. Eu fico por aqui. Se você gostou, não deixe de clicar em gostei, inscreva-se no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima!